Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Idris Philip, analista político, colunista do blog e do canal Leigo Politizado. Vamos conversar um pouquinho sobre a política estadual da Paraíba e algumas movimentações, visando já a eleição de 2022. Jéssica Ribeiro, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda. Um abraço, Jéssica. Rogelma, boa noite. Seja bem-vinda, um abraço. Renato da Saúde, boa noite, seja bem-vindo. Saudades também, Jéssica. Hoje nossa conversa é com o analista político Idris Philip. Estamos só aguardando a conexão com o Idris. Boa noite, Arlindo. Olá, Idris. Boa noite. Seja bem-vindo ao Live Entrevista. Obrigado. Vamos hoje à noite aí discutir um pouco mais sobre a dinâmica aí da política paraibana. Idris, mais uma vez, agradecer a você por essa participação. A semana passada foi aniversário de um ano do Live Entrevista. Eu só tenho a agradecer a você, principalmente a você que é um parceiro desse meu projeto. E muito obrigado, Idris. Com todo prazer. A gente sempre está aí contribuindo, porque a gente tem um maior prazer de que a nossa cidade cada dia mais se politize, para que assim venha tomar decisões adequadas, não só para a vida deles, mas para todos os munícipes. Mandar um abraço para a Neidinha, uma colega de trabalho. Estou com saudade de você, Neidinha. Um abraço. Ô, Idris, eu vou começar essa nossa conversa lembrando um artigo que já faz um tempinho que eu li no blog Leigo Politizado, da Gessiane Lima, que o título é o seguinte: a nova moda de chamar quem pensa diferente ou discorda de ações ditatoriais, você é um genocida. E, recentemente, a gente vê algumas prefeituras já querendo bloquear o salário de funcionários que não tomarem a vacina. Como você viu isso? É fácil fazer previsões aqui no Brasil? Não precisa ser uma pitoniza? É verdade. A gente é incrível como a pandemia decolou e trouxe à tona aí minis ditadores, né, que estavam esperando só a oportunidade. A América Latina parece que tem dentro do seu sangue essa tendência, diferente do mundo, né? Na África o povo toma através das armas o controle. Aqui não, o cara chega de mansinho com aquele discurso populista, todo mundo compra, empacota dentro daquilo ali de ações sociais, e depois que está no poder, a gente vê as coisas mais aberrantes possível. No Brasil, a gente chegou a ver supermercado tá com as gôndolas bloqueadas, proibindo venda de eletrodoméstico, e tinha uma lista do que poderia ser levado, né?
E agora a gente está vivendo a ditadura, uma segunda etapa da ditadura sanitária, é a imposição, né? Querem dar agora passes para a pessoa poder transitar através de cartão de vacinação, não querem dar a opção da pessoa escolher qual a melhor vacina de acordo com sua adequação e saúde. Por exemplo, tem vacinas que quem tem o trombo, né, não é recomendável tomar. Outros que têm problemas cardiológicos, por exemplo, mesmo da Pfizer, a pessoa não é recomendável que tome. Mas isso, quando você está numa fila de vacinação, ninguém pergunta, ninguém vai querer saber o seu atestado, o seu histórico médico. Ela está lá com a ampola já cheia e quer injetar no braço, que o cara que cumpriu a experiência dele, aplicar as 50 vacinas da meta do dia e ir embora para casa, né? E o cidadão, que tudo que ele quer é ter a opcionalidade do que é aquilo que vai ser colocado dentro do seu próprio corpo, né? Ninguém deve ser obrigado. Eu sempre fui a favor da vacina. Todos os meus filhos, eu faço questão de estar com os calendários dentro do programado. Eu mesmo não me isento de tomar nenhuma delas. É uma cultura que eu tenho e que eu estou implantada aqui. Mas, assim, chegamos a um ponto que a gente também tem que questionar. Peraí, o que é que tu está colocando dentro do meu corpo? Não é assim, né? E a gente vê atitudes autoritárias e anticonstitucional, porque isso é garantia da Constituição de que o salário não deve ser objeto de sequestro nem penhora, tendo justamente utilizando isso como um tipo de punição, né? É anticonstitucional, agressivo e talvez até mesmo se usando da falta da desonestidade intelectual das pessoas, né? Então, a gente precisa justamente debater isso e trazer esse discurso à tona, porque ele está abrindo margem para muitas outras coisas perigosas à nossa liberdade. Enquanto a gente vive nessa pecha idiota de genocídio, genocida, eu acredito até que isso é uma alcunha desonesta intelectualmente, isso é um desrespeito até mesmo às vítimas de quem realmente sofreu genocídio, como as pessoas que estiveram debaixo da ditadura chinesa, judeus, ciganos, todos esses povos que sofreram extermínios, né, cristãos coptas, né, lá no Egito, é desrespeitoso, né? A gente não estou vendo nenhum assassinato em massa, não estou vendo valas abertas de propósito. A gente está sobre um vírus que vitimou a humanidade toda. O Brasil não é exclusivo. E a gente tem que entender também que a gente vive num país de dimensões continentais. São vários países dentro de um, né? Então, tudo aqui é muito mais difícil. Para você levar uma dose de vacina, em alguns rincões da Amazônia, você passa 7 dias dentro de um barco. E aí, o cara que levou para passar mais 7 dias para voltar, né? Ninguém pensa nisso, né? Mas é porque é o discurso fácil, é o discurso político. Eu fico muito triste quando uma atitude simples de você ir tomar uma vacina termina virando um ato político, o cara quer tirar a plaquinha, quer se enfeitar. Eu não vi isso, que o povo tirando isso na HN1, na vacina do sarampo. Engraçado que essa turma todinha negligenciou as demais vacinas, né? Você vai olhar o cartão de vacina dos filhos, tá todo esburacado de vacina que não cumpriu. Mas está lá posando, acusando o político Albert de genocida, né? Mandar um abraço para a Andressa, para o Kennedy e para Erivaldo. Ô, Indros, e a justificativa é a mais absurda possível, né? Que é de não contaminar. Só que eles esquecem que tanto a pessoa que foi vacinada, ela também passa, é um transmissor, como aquela pessoa que não foi vacinada. Então, é uma justificativa absurda, né? E autoritária, na verdade, como você já falou, que o salário não pode ser sequestro, não pode haver nem para penhora nem sequestro. Nem para pior, o nosso salário é sagrado, mas infelizmente, então, e foi alertado, né? Esse alerta foi dado há mais de um ano, e eu explicito no belíssimo artigo da Agência. Agora, Idris, eu leio que tem muitos artigos que eu posso dizer que foi profético, que quem olhou há um ano atrás por isso é um bando de doido, é teoria da conspiração. E estamos vivendo agora, algumas até de formas veladas, e outros já estão em processo descarado mesmo, né? Como agora há pouco a tentativa de impor um passe livre através da vacina. Voltar à época da Segunda Guerra, onde você, para ter acesso, tinha que andar com uma etiqueta vermelha, azul, ou com o símbolo da estrela da Davi no braço. Hoje em dia, não. Você tem que andar com o passe do cartão de vacina. Ô, Indus, vamos agora começar um pouquinho de política e
algumas citações aqui que eu quero fazer, algumas ressalvas e algumas observações. Ô, Índios, quando se vai disputar uma eleição para deputado estadual, alguns deputados, eles falam nas suas áreas de atuações, que, na verdade, é um eufemismo para os currais eleitorais. Nos explica um pouquinho o que realmente é esses currais eleitorais que eles defendem com unhas e dentes. O curral eleitoral nada mais é do que o ciclo, o núcleo de voto daquele determinado candidato, né? Ele pode ser uma cidade, um município, um bairro, por exemplo. Aqui a gente tem, dentro de Santa Rita, um exemplo, que o bairro do Açude é uma área praticamente determinada, dominada por um único vereador na nossa região, né? É um curral eleitoral descarado. Ninguém entra mais lá e todo e qualquer tipo de ação ou requerimento que é postado para aquela área tem que se pedir licença abertamente. Eu vi esse caso na nossa Câmara. Para esse deputado, olha, fulano, eu quero pedir licença porque eu estou fazendo uma propositura para a sua área. Então, assim, tratar justamente aquele bando de eleitores com a termo mais pejorativo possível mesmo, como gado, né? Ele vem justamente daquela imagem que a gente tinha ali, aqueles bois que eram presos dentro daquele cercados e eles só iam ou saíam determinado pelo Senhor. E hoje a gente tem essa figura, né? Alguns municípios da Paraíba são tomados assim por famílias políticas. Pernambuco é mais grave ainda, quando a gente entra para o cenário pernambucano, adentra Brasil afora, Bahia, isso ainda é rígido ao ponto de ter grupos de pistolagem, como lá em Alagoas, né? Aqui, só apenas nos lugares mais longínquos da Paraíba que chega a esse extremo. Mas existe mesmo, de vereador ser recebido a bala, o deputado que vai fazer campanha dentro do Ruais, nos rincões da Paraíba ser recebido a bala por grupos de pistolagem, cangaceiros, que aquilo é a área de curral eleitoral. Outros não transformam de maneira velada, transformam igrejas, núcleos políticos, centrais sindicais, outros utilizam representatividade de bairro. Então, existem os mais diversos tipos de currais eleitorais que já são pré-determinados pelos vereadores, deputados ou governadores. Quando eles vão fazer o mapa da campanha eleitoral, eles já procuram os cabeças daquelas áreas, já contabilizando os votos que tem ali. É literalmente um tratamento de gado mesmo. Já vi, e outras pessoas também já me passaram como esse tipo de articulação. É de uma maneira assim desprezível mesmo o modo que é tratado o tipo desse eleitorado. Mandar um abraço para a Gislaine, futura professora de matemática, para Fábio Soares, para Roberto Aventuras, de Serra da Raiz, e para o professor União, que está nos acompanhando também, e Sidney Souza, goleirão que está nos acompanhando aqui. Agradecer demais a companhia de vocês. É um grande amigo, tem um carinho muito grande por Sidney. Sidney é um goleirão. Lá e vai estar assistindo posteriormente no canal Supuadas Nordestino. Ô Idris, agora, como você vê a possibilidade da aprovação do Distritão? Mas antes disso, também explica o que será esse Distritão. O Distritão nada mais é do que um conglomerado de partidos, né, que eles visam justamente a sustentabilidade política. São partidos que, se eles sozinhos, soltos, eles não manteriam esse tipo de viabilidade, de êxito político. Então, eles se agrupam em um grande bloco, né, onde, nesse grande bloco, eles praticamente fortalecem-se de forma velada, né, não descaradamente, eu apoio fulano ou não, porque eles querem manter os seus núcleos de poder e a distribuição, né, daquilo ali. Então, o Distritão ele trabalha justamente nesses moldes, né, são grupos políticos, poderes de cabeças, caciques eleitorais, onde eles determinam e, através daquilo ali mesmo, ele parte para aquilo que é a segunda etapa que discutimos, né? A divisão de áreas, de poderes, de ministério. Eles trabalham muito, muito bem isso no âmbito federal, é arraigado também nas zonas estaduais, né? E aí o modelo é copiado também para os municípios, onde justamente eles perdem um pouco mais de controle, porque nos municípios se faz qualquer tipo de coligação. Para você ter ideia, existiu aqui na última campanha PSL junto com o PT no mesmo palanque político, né? Mas eles não, nacionalmente, eles procuram manter essa unidade, até mesmo porque ela é rentável para ganhos e vantagens no jogo político deles, né? De poder. Ô, Indros, agora, com a aprovação
do Distritão, que na verdade, nós só vamos ter eleições majoritárias, que na verdade, quem tiver mais votos serão os eleitos. E na verdade... Isso prejudica muito, eu vejo, prejudica demais, porque esse modelo de bloco que só existe veladamente lá dentro das câmaras e assembleias, né, eles passam a ser oficializados pela Justiça Eleitoral. E um voto de distritão é muito prejudicial, porque você perde a personalidade do voto ainda. Ô, Ilhos, e a população em geral não percebeu, e na verdade é uma grita da própria população, que dizia que o voto proporcional elegia gente com menos votos, mas só quando eles fizeram essa grita, o establishment disse, não, então tá tudo bem, vamos tentar, e eles vão, e acho que provavelmente será aprovado, então só será eleito figurões. Então, na verdade, só os figurões que têm condições de bancar campanhas caríssimas é que serão eleitos. Se a gente trazer aqui para Santa Rita, o PP faria de 7 a 8 com essa nova distritão. Então, vai ser uma morte dos partidos pequenos, vai tirar as condições daquelas pessoas de surgirem novas lideranças. Então, eu particularmente, eu acho um desserviço à democracia. Não sei se você pensa assim. Eu penso igual também. Eu sempre campeei essa luta contra o voto do distritão, porque eu já vejo o quanto é nocivo o distritão como bloco de poder na Câmara Federal, né? E aí, justamente, eles pegam aquele modelo de coalizão e tentam implantar isso através do voto, muito inspirado na política norte-americana, mas lá tem todo aquele controle cultural na mente da pessoa, né? A cobrança do político americano, ele sofre pressão por todo lado. Eles têm os lobbies, que lá é institucionalizado, e ainda tem as frentes comunitárias, né? Tipo, levanta-se líderes dos núcleos comunitários que estão alçados à condição estadual, para eles fazerem a pressão diretamente ao deputado e ao senador ali. Aqui a gente não tem isso. Aqui, para você ter uma ideia, para você conseguir falar com o secretário, você tem que agendar com o assessor do assessor dele. Então, imagina um deputado hoje em dia, dependendo da envergadura, ele não está. Para ter ideia, agora, nessa legislatura, que a gente está tendo uma prática inédita de alguns vereadores, nem todos, estarem dentro do cenário de Santa Rita, visitando bairros. Veja aí, Santa Rita ela tem mais de 100 anos, e agora que os primeiros vereadores têm adotado essas práticas fora do período eleitoral. Agora imagina a gente quando estiver dentro toda dessa questão do distritão, né? Quantas famílias poderosas vão se solidificar permanentemente no poder, né? Como os venezianos, os ribeiros, os Cunha Lima. Então vai ser uma morte total de qualquer tipo de liderança local que um dia trabalhe para a gente. Já é difícil, né? Por isso que eu sempre defendi a candidatura sem um partido, porque partido para mim é lavagem de dinheiro. Isso é claro, e o TRE tem ciência disso. Mas é porque se você for de encontro a todo esse sistema tradicional, vai colocar em xeque eleição, estatuto eleitoral, as leis, tudo isso. Então, é aquela coisa, vamos fingir que o rei tá vestido, ele tá nu, né? É o que existe hoje. O distritão só vem justamente para acabar mais ainda com a nossa democracia nesse sentido. Ilhos, agora vamos para as movimentações políticas aqui em nível estadual. Como você viu a questão do Nilvan Ferreira? O paladino anticorrupção e, de repente, abraçado com Roberto Jefferson, o mensaleiro. Ele vai ter discurso? É verdade. Existem algumas pessoas do meio político que apelidam Roberto Jefferson de meu malvado favorito, né? Ele é como o Eduardo Cunha. É aquele mal necessário, porque sem eles dois a podridão nunca teria vindo à tona. Mas, no entanto, quem se coliga com pessoas desse naipe totalmente se desfaz o discurso de honestidade, de probidade, do novo, né? Que tanto se defende do novo, que não é mais novo, já se tornou velho, e se tornar desse tipo do discurso assim. Nilvan é uma pessoa que nunca ele também teve uma passagem tão honesta, né? Até hoje ele responde por processos aí, por falsificação de produtos, inclusive numa loja, num grande shopping da nossa capital. Toda dessas pessoas ele não tem muito uma moralidade para estar falando.
até mesmo desses tipos de questões. Não sei nem que patamar essas questões ficou. E ele era o garoto projetado por Maranhão, né? Maranhão literalmente deu a vida por ele, né? Que Maranhão se Exato. contaminou com a campanha para a Nilvan, já estava contaminado no dia lá do resultado da urna e ele espalhando o vírus para todo mundo ali, né? Mas ninguém toca, né, nessa questão, porque depois que morre, aqui todo mundo é consagrado a santo, né? Mas estava ali naquela questão. Então, o Nilvan ele não tem uma estrutura para ter esse discurso moralista, principalmente quando ele assume essa postura ao lado de duas pessoas que encabeçaram, né, um dos maiores escândalos políticos da atualidade, de tantos que começaram ali, eles foram pioneiros, né? Roberto Jefferson é o cabeça do mensalão, que é o maior causador da destruição dos nossos Correios, né? Antes do Exato. PT, a gente tinha uma empresa eficiente, uma empresa que era o sonho de consumo de muitas pessoas trabalharem lá, tinha um sistema de logística invejável que até os FedEx americanos vinha para cá para entender a implementação, como é que eles conseguiram, né? E depois foi totalmente sucateada, rateada entre líderes sindicais, e foi dilapidada abertamente ali no mensalão pela turma de Roberto Jefferson, que montou uma verdadeira quadrilha, um esquema de corrupção dentro do Ministério do Trabalho, né, que até hoje ainda, até um tempo desse, ainda estava enraizado e ainda está, porque foi uma estrutura montada de décadas ali para esgotar o Ministério do Trabalho a um ponto inimaginável. Certa feita, uma pessoa fez uma conta grosseira e o que é gasto para o Ministério do Trabalho existir, né? O Ministério do Trabalho hoje, que é o maior patrimônio do partido de Roberto Jefferson, daria para pagar aí quase não sei quantos mil seguros-desemprego, cobriria todos os desempregados do Brasil por seguro-desemprego durante 3 meses, uma conta bem rasteira mesmo, assim. É o que gasta e leva para existir o Ministério do Trabalho, para ver como é uma estrutura cara, ociosa, né, e sem resultados no nosso país. Então, na verdade, o Gilvan ele se iguala a qualquer outro político aqui, quando ele chama para si e ser dono de um partido aqui para chamar de seu e barganhar politicamente. Então, ele, na verdade, se igualou aos demais figurões que ele tanto combatia como donos de partidos. É verdade. Aqui existe um sonho molhado dos políticos paraibanos de ter um partido seu. Se eles não alcançar isso, eles não se sentem realizados, né? Eles têm que ter um partido próprio, mandar, ser presidente, e ali eles imperam durante décadas ali, mandando e desmandando dentro daquele partido, né? No momento que a Nacional interfere, que começa a trabalhar ali e descobre as porcarias que acontecem, eles sim iram, vão para outro, e assim eles vão parasitando partidos para partidos, vem de família assim. A gente tem um exemplo clássico de Ricardo Coutinho, nunca deixou de ser petista, mas ele abriu mão de ser petista porque ele ganhou praticamente para ser dono do PSB paraibano, né? Ele era o dono. O Rosas era só a fachada lá para assinar as coisas, né? O dono do PSB era Ricardo Coutinho. Como hoje, João é o dono do Cidadania, o Ribeiro é o do PP, e assim cada família se aposta de um partido seu. É o sonho molhado dos políticos paraibanos. Ô, Indros, e o PDT da família Damião? Vai para onde? Sabe, ele já disse que ele já descartou a possibilidade de qualquer aliança com o Ricardo Coutinho. Mas sabendo que ele adora poder, mas também só decide na última hora, na 10ª hora que ele decide para que lado vai. E eu vejo até mesmo assim a situação do PDT paraibano é algo que já está nas barras da UTI, né? É um partido que não desponta nenhum grande nome após o Damião Feliciano. Mesmo assim, é inegável que ele ainda tem uma grande e forte influência política no interior paraibano e que sai ainda dentro de Santa Rita, a gente pode ver, ele vem aqui e arrasta muito voto. A figura do Damião é uma das grandes impossibilidades de Santa Rita conseguir sempre alçar um deputado federal, porque Damião leva muito voto daqui, né? Mas ele é aquela coisa, ele decide na última hora, justamente porque ele vai avaliando as propostas, o que ele ganha e troca, e é isso que tem feito ele ser exitoso,
de ter um mandato mesmo sem expressão nenhuma, peso nenhum dentro exercendo há muitos e muitos anos, mas ele termina ainda continuando ainda dentro do rol das figuras políticas paraibanas por conta dessa estratégia. Você olha assim, o que Damião tem de legado, de estrutura, o que Damião trouxe para Paraíba, você não vê nada. É um dos mandatos mais inexpressivos que existe dentro do nosso contexto federal que a gente tem mandado para lá, né? Tirando até de uma grande análise, a Paraíba não tem dado grandes contribuições ao cenário federal, não, com a qualidade política que a gente tem mandado para Brasília. Lembrando que Damião trabalha muito, a família Damião trabalha muito a questão de empregar os filhos na estrutura do Estado. Por isso que ele não larga, por isso que ele não larga o poder. Ele encaixa o filho, encaixa a esposa, mas sempre está nas estruturas, seja do Estado ou de uma grande cidade. Não importa o lado. Exatamente. Oi, Ilhos, e o silêncio dos cartazes? Como você interpreta esse silêncio que até incomoda politicamente, né? Porque são pessoas que estavam no cenário até então, no cenário político estadual, e de repente esse silêncio que incomoda a política. Incomoda no sentido do silêncio de não tomar partido, de não tomar decisão e não pender para nenhum lado. E isso é perigoso. Em política, jacaré que dorme amanhece como bolsa, né? Eu não sei qual é a pretensão dele, mas eu acredito que ele não dá um ponto sem nó, não. Ele não iria largar de estar no grande cenário. Eu acredito que ele vai aparecer ali coligado a uma grande aliança. Ele não vai colocar, não será um protagonista, porque senão ele já estava construindo uma aliança, já estava construindo já relação ou trabalhando a imagem para um retorno. Mas eu acredito que ele vai ser um fator determinante para quem ele for apoiar, né? Você ter um nome, uma figura como Luciano dentro da sua base de apoio, com certeza vai ser desequilibrador para qualquer cenário político. E ele justamente ele está nesse silêncio, eu vejo muito, é aquela questão de valorização. Política é você se valorizar, né? Você ali dar uma de doido, dizer que está por fora, para você se valorizar ao maior preço, você vende o apoio. Eu acredito que ele está nesse meado, que é a surra que ele tomou da prefeitura através de colocar a cunhada foi grande e o desorientou por um bom tempo, né? Ele foi picado pela síndrome do Ricardo, que achava que aonde botasse a mão estava eleito. E aí ele foi um choque de realidade terrível para ele. Isso, agora vamos para a disputa para governador. Você acredita em uma terceira via, ou essa eleição será polarizada, ou o governador ganha folgadamente? Porque a preço de hoje nós temos o governador, e tem o poder da caneta, nós estamos falando a preço de hoje. E política é como a nuvem, a gente está enxergando hoje, de repente enxerga diferente. A preço de hoje nós temos ele. De Campina Grande nós temos o Romero e o Pedro, né, que eu acredito que um desses dois sairá candidato. E com certeza, tem até a bênção do presidente atual e tudo. E alguém dos Ribeiros, que a gente também não tem, que esse também só decide na 10ª hora, mas se for para uma majoritária, você precisa construir o mais rápido possível a imagem. Você vê hoje, a preço de hoje, uma polarização entre esses dois núcleos? Com certeza aí eles vão ter que afinar-se como é que eles vão estar juntos, né? Esse pessoal ele joga política como quem joga xadrez, né? É diferente do cenário que a gente viu aqui em Santa Rita, que se pulverizou. Eles fazem alianças, quando eles vêm, eles fazem a pesquisa, levanta como é que está a aceitabilidade de algum nome, e eles não fazem a menor cerimônia de se coligarem, portanto que o projeto político deles seja continuado e os seus continuem se perpetuando através de cargos políticos, através de quem ganhar. Então, já vi muitas vezes que a Paraíba é histórica com isso, quando o Ricardo e Cássio se juntou, depois Ricardo e Maranhão, e aí eles saem justamente se juntando para conseguirem uma sobrevivência política. A campanha para governo estadual aqui na Paraíba ela vai ser bem disputada. Eu acredito que vai ser sempre disse isso, vai ser igual à época das disputas entre Wilson e Ronaldo, porque aqui a gente vai ter grandes nomes que estão se levantando do cenário político, e aí vai influenciar muita polarização da política nacional aqui também.
Então, ambos os lados vão tentar capitalizar candidatos aqui. A gente vai ter candidatos tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda. E eu acredito que a grande desvantagem vai ser para aqueles que vão assumir o centrão. Um centro, uma isenção, vão perder muito justamente porque as pessoas ainda estão com aquele pensamento polarizado de que ou é um extremo ou outro. Eu queria muito, torço, para que surja uma terceira via, mas uma terceira via não como essas que têm se apresentado no cenário nacional. Mas o surgimento das terceira via justamente vai influenciar na polarização dos nomes que teremos aqui para governador. De antemão, com certeza, já temos dois nomes aí que não abriram mão e já estão sendo anunciados. A gente tem o João Azevedo, que vai estar no palio para a reeleição, e o Romero. Então, falta agora despontar só quem serão aí também os coadjuvantes dessa disputa. Mas aí a dicotomia vai ficar entre eles dois, nesse momento aí, né? Acredito que os Cunha Lima adentrem como vices da chapa de Romero. E por isso que eu digo que a gente vai ter a volta daquela velha dicotomia dentro da Paraíba, Campina Grande, João Pessoa. Então a gente vai para um outro embate desse aí. João, ele tem uma grande chance, Arlindo, porque ele lucrabilizou, ganhou musculatura eleitoral com a pandemia, né? Querendo ou não, ele deu uma certa continuidade de estabilidade, mas pesa contra ele o total abandono do interior paraibano. Ele foi um governador que não deu tanto uma assistência ao interior paraibano. Ele, no último levantamento que o Jornal da Paraíba fez a semana passada, onde eles fazem justamente uma análise de promessas de obra que ele cumpriu, 65% de obras e promessas dele não foi cumprido. João é muito ruim de obra, a Paraíba está lotada de cemitérios de obras paralisadas que ele começa e não termina. Para você ter ideia, não precisa ir muito longe. A antiga central de polícia perto da rodoviária de João Pessoa é um grande exemplo disso. Há quase 3 anos que ela pretende ser um parque tecnológico e está paralisado. Ali perto da Igreja Matriz de João Pessoa, entre a Faculdade de Ciências Médicas e a Matriz, tem um outro exemplo de um prédio que estaria para ser desocupado, tudinho, e está andando às pastas tartaruga. Então, quem for lutar contra João dentro do cenário eleitoral, se ele quiser desconstruir e capitalizar votos, ele tem que partir para essas premissas, que é justamente o calcanhar de Aquiles dele, né? João vai apelar justamente pela questão do assistencialismo, como que ele colocou, a postura que ele teve diante da pandemia, e vai tentar capitalizar e lucrabilizar isso. Então, esses são os dois nomes aí que vai polarizar para a próxima campanha. Ô, Idris, você vê o Sertão com força para indicar uma pessoa na majoritária? Eu, particularmente, não vejo, que as famílias mais fortes que pode ter é os Nabor. O prefeito de Patos e o filho, o neto, que é do Republicanos. Você vê o Sertão com força para indicar alguém? O Sertão não tem justamente porque está tomado de prefeituras do Cidadania, que é o partido de João, né? Ele cuidou para que nessa última campanha conseguisse o maior número possível de prefeituras e justamente logra um apoio a ele. E por conta disso termina por minar o surgimento e a ascensão de alguma figura que tentem, através do processo político, chegar a fazer frente na candidatura de todos os dois que a gente citou agora há pouco. Então, a gente está vendo isso até com figuras de candidatos que que estavam despontando a disputa e começam a retirar os seus nomes, né? Porque a gente observa, quem cuida do dia a dia e analisa a política na Paraíba, sabe que justamente são ordens, os caciques eleitorais, que analisam o cenário político e veem o que podem ter a perpetuação de seus mandatos comprometidos se esses nomes despontarem com voto. Cara, mesmo se ele não ganha, mas se ele levando de uma cidade como Santa Rita, Bahia, 500, 2.000, 3.000 votos, ele desestabiliza uma base eleitoral e, junto somado a outros municípios, termina na questão do coeficiente eleitoral, tirando um deputado que está no seu segundo, terceiro mandato da jogada. Então, eles terminam aí minando qualquer futura pretensão política de alguém que tente ascender ao jogo político paraibano. Só lembrando, o deputado que
que eu não citei o nome, é o Hugo Mota. Então, só vejo essas duas figuras. É o Hugo Mota com projeção e a família, e Nabu Vanderlei, que é o prefeito de Passos, eu também não enxergo com essa possibilidade de reivindicar. Que são politicamente muito acomodados, né? Eles adoram Exato, baixo uma compra, eles não querem gastar, não. Eles já estão muito bem onde estão e vão tentar ficar onde estão. Idros, e veneziano? Qual será o papel de veneziano e o MDB? Alguns falam que ele quer encaixar a esposa em alguma coisa, seja para vice, seja para deputado federal. Agora também tem a família Ribeiro, que pode reivindicar a vice, porque a próxima eleição da sucessão de João Azevedo, se ele ganhar, ficaria um vago. Então, um vice seria natural. Como você vê esse jogo de João Azevedo entre os venezianos, entre a família veneziana, que agora é o dono do MDB, e a família Ribeiro? A gente pode basear isso numa declaração de Nilda, né, a mãe dele, recentemente, que diz que sonha ver o filho como governador, mas para esse próximo pleito ela vai com João. Então já mandou o recado que os venezianos já fecharam com João, independente da estrutura e da dinâmica do jogo político que possa surgir, né? Mas ela não nega a ninguém, não esconde que a longo prazo, após findado esse mandato de João e havendo a impossibilidade de reeleição dele, né, pela legislação eleitoral, o nome que todo partido vai abraçar e alçar para ser o próximo governador da Paraíba vai ser veneziano, né? E eu não tenho dúvida de que, diante da estrutura política e de poder que eles estão acumulando, né, dentro de Brasília, ele tem o corpo, a musculatura e o caminho das pedras suficiente para ser um nome forte para a próxima campanha. Ele já seria se viesse agora, né? Ele assume todo o legado de Maranhão, mas ele prefere justamente a política da boa conveniência, até porque ele deve o favor de ter chegado a essa estrutura de poder, de ter renascido, né? Que ele estava num ostracismo dentro de Campina Grande muito forte, a João Azevedo, né? E indiretamente a Ricardo, que naquela época fez toda a campanha para levantar o nome dele, né? Então ele não quer justamente quebrar esse vínculo, porque ele vai precisar desse apoio para a projeção ao fim do mandato, do segundo mandato de João, caso ele venha lograr êxito. Mas Nilda não esconde. O nome que ela quer ver para o governo do estado é do filho dela, depois desse projeto político de João Azevedo de reeleição. A briga para ser o vice, a vice de João Azevedo, ou então a família estar no poder como vice, a briga será grande. Então será uma pressão enorme em cima do governador para essa escolha. Porque, na verdade, essa escolha... Ele vai decidir na última hora, viu? Acho que ele vai guardar até o fim. Vai ser o último que vai declarar o vice. E essa escolha, a gente fala, mas essa escolha é muito importante, porque o vice praticamente já sai... É natural que ele saia para uma eleição, porque ele está no poder, que João vai sair para senador, com certeza, e o vice fica, e ele vai gostar do poder. E eu não descarto, a possibilidade de alguém dos Ribeiros vir. Você descarta a possibilidade de Aguinaldo brigar por essa vice? Eu também não, viu? Eu também não. Ele tem dado claros sinais com isso, né? Em outras entrevistas que foram dadas nas rádios da nossa capital, eles mandam muitas indiretas ao governador, dizendo a respeito da força política que eles agaranharam e desenvolveram aqui dentro da Paraíba, né? Apesar da Daniela já ter dito agora, por volta de março, abril, que João era ruim de jogo, né? Já foi um toque para ele. Vamos sentar e ter acordo, senão você vai perder uma grande força, né? Eu arrisco muito fortemente pela conjectura que se impõe dentro da Paraíba, do nome do vice de João vem deles, né? E aí, justamente, os venezianos apoiar um nome forte para o Senado, justamente ali fazendo a divisão de jogo de poder. Justamente pela análise que a gente faz do cenário, das tendências de prefeitura e das últimas eleições, como esses grupos políticos eles se comportaram. Iris, agora vamos para senador, dos que estão se apresentando. Nós temos Efraim Filho, que saiu na frente, Aguinaldo Ribeiro, que está nesse jogo duplo, mas a gente também coloca ele como senador, Bruno Roberto, esse com certeza é só para compor com o pai e fazer com que o pai seja reeleito novamente,
Adriano Galdino, que vez ou outra também dá umas esticadinhas no governador para ser ou vice ou tá na majoritária. E a gente não pode esquecer, Índios, um nome aí que tem militância, apesar dos escândalos. Ricardo Coutinho. Como é que você vê esses nomes? Eu acredito que aí o que é mais substancialmente válido é o de Efraim. Ele já vem costurando uma conjectura com prefeitos. Em uma última análise em um certo portal, já disse que ele já gareava 36 prefeituras na Paraíba. É um número bem significativo, visto que cada uma dessas prefeituras impõe sobre o funcionalismo contratado a obrigação de votar em seus candidatos, marcada a ferro e fogo mesmo. A gente tem grandes nomes da política que quer sair e estrear no cenário político para deputado estadual, que já está firmando apoio com ele, justamente pela vitrine que ele fornece, né? E desses nomes é o mais concreto, com certeza, né? Eu acredito que ninguém em sã consciência hoje é apenas aqueles radicais, desconectos da realidade política ou que ainda vive com saudade da velha viúva, que pode sair ainda abraçado com Ricardo Coutinho, que não consegue levantar nem 100 pessoas hoje numa view, numa live que ele faça, quanto mais voto. Então, os restantes dos nomes, eles estão fazendo aquele jogo de valorização, né? Mas o mais proeminente desses nomes aí vai ser o de Efraim, que vem construindo. Ele é muito representativo na bancada paraibana, é aquele que lidera a bancada paraibana, em diversos sentidos. Então, ele tem esse trânsito dentro de Brasília já, e aí isso é muito facilitador para quem está montando uma chapa, já uma pessoa que conhece que essa ponte assim, Paraíba-Brasília já é bem desenhada, já tem muitos acessos, as portas já se abrem com a dinâmica mais fácil. Então, ele é um nome mais sadio para justamente uma disputa, não só porque ele tem a gordura política para queimar, mas também porque ele é um nome que ele se antecipou em solidificar-se e construir essa dinâmica política dele. Só para título de informação, os advogados do Ricardo Coutinho hoje entraram com um pedido de anulação das delações de Livânia e de Ivan Buriti. Então, ele já está se movimentando lá no STF para conseguir essas anulações e ter discurso, o mesmo discurso que Lula vai buscar e vai levar para o público. Acho que Ricardo Coutinho também está tentando. É o melhor discípulo que ele tem no Brasil, Ele ensinou tudo, aprendeu, até as práticas são iguais. Agora, Iris, eu fiz aqui uma pequena reengenharia, uma engenharia do cenário político e daquilo que a gente iniciou falando sobre as oligarquias familiares políticas, E que o governador, a base do governador vai ter que cuidar. Cícero Lucena, tentando eleger o filho Messinho deputado federal. Veneziano, vai tentar eleger a mulher, encaixar ela como ou deputado federal ou vice. Efraim Moraes sai para senador, mas vai tentar eleger o irmão George. A família Ribeiro, Daniela Ribeiro, o filho, vai tentar eleger o filho Lucas Ribeiro, deputado estadual. Ela não é as velhas oligarquias familiares que tomam conta do nosso estado, no caso aqui a Paraíba. Eu lamento até dizer, viu? Esse é profeta que a gente tem acertado muita coisa aqui que a gente levanta como análise, todos serão eleitos, viu? Todos vão ser eleitos aí sem o mínimo de desgaste possível. Eles já colocam esses nomes justamente pela projeção política das famílias, o know-how financeiro de grande investimento e pela necessidade de continuação, Então, as pessoas que são parceiras políticas dessas pessoas, eles não querem ficar desmamados de seus cargos, diretoria, a distribuição de emprego que existe hoje, que essas pessoas aparelham todo o estado paraibano. Então, a promessa para que haja essa continuidade de todo esse aparelhamento é justamente ele dizer, olha, meu mandato está chegando, mas tem o nome do meu filho, tem o nome de minha esposa, para a gente ter continuidade e o nosso projeto, que eles chamam projeto, Nosso projeto, e na verdade, nas entrelinhas para dizer, nosso projeto de emprego, de enriquecimento e renda, precisamos ter continuidade com esses nomes aí. E aí essa turma cai em campo, elas têm as prefeituras na mão,
o funcionalismo da Partidos. prefeitura, a máquina, né? Vai se reeleger todos, Arlindo. Pode depois a gente dar pós-campanha aí, ano que vem você vai ver a gente batendo na lista com esse nome na lista. Sim, e encaixar entre esses nomes também o irmão de Adriano Galdino também. Agora não sabe se é provavelmente é deputado federal também. Então Que é o único aí que pode que ser que não perca justamente por é, essa indefinição, né? Que ele exatamente. está saindo no jogo, no cenário já muito tarde já. Ô, Ilhos, agora vamos mais para uma para aqui paroquial, que a gente não tem como abraçar todo o Estado na questão estadual de deputados. Como você viu a desistência do até então pré-candidato doutor Enéas Moraes a deputado federal? Eu vi como uma surpresa, eu via que ele era um nome, era um bom nome, né? Dentro de um cenário tão desgastado que a gente tem, de mais do mesmo, né? Eu vi como uma surpresa. Eu não teria sugerido justamente isso, porque se haveria algum tipo de pretensão de escalonar a candidatura dele para uma futura prefeitura, o teste da urna era agora, é o caminho natural de quem pretende uma prefeitura, sempre é tentar se testar como deputado para ter uma prospecção ali, né? Então eu vi como uma surpresa. Mas a gente entende as forças, os poderes políticos, né? A grande prova que possa ter justamente acontecido isso é que ele também, no mesmo anúncio, anuncia a desfiliação do partido, né? Então a gente recebeu com muita surpresa dentro do cenário santarritense. Era um nome que tinha uma grande possibilidade aí não se não lograr êxito, mas seria uma nova força política que se levantava. Perto da cidade, né? Que fica de novo com os mesmos nomes de sempre, né? Ele também ganha com isso um desgaste, querendo ou não. O desgaste justamente por conta da questão da credibilidade para uma futura campanha ou de ter o seu nome à disposição, né? Mas vamos ver aí os próximos passos. Às vezes já existe uma máxima da guerra. Às vezes é preciso recuar para a gente ganhar a guerra de amanhã, né? Ô, Idris, ele, eu particularmente acho, já tinha falei para você algumas vezes, ele não foi assodado demais em tomar logo a decisão de sair pré-candidato, em vez de montar um grupo e ver se esse grupo se viabilizava para depois anunciar sua candidatura, porque eu tenho informações que foi o seguinte: esse grupo que ele estava tentando, tinha quase como certo. A gente sabe quando as coisas vão se afunilando, quem tem mais poder consegue retirar essas pessoas. É, E o grupo que ele estava foi se esfacelando. Então, praticamente, ele ficou isolado. Então, eu acho, e eu já tinha falado, que ele foi assodado em tomar primeiro a decisão de sair pré-candidato. Aí, como você diz, ele sai arranhado. Ele deveria ter primeiro montado um grupo. Se esse grupo tivesse se mantido, aí ele anunciaria, mas ele fez o inverso. é verdade. Houve justamente dentro dessa questão da tendência aí uma pressa muito grande, né? Havia necessidade de construir o nome, o projeto com um ano de antecedência, mas eu acredito que ter se lançado antes e um partido de grande porte, que tem caciques eleitorais muito forte, pode ter prejudicado essa dinâmica eleitoral dele, né? É, a gente começa a observar justamente que foi o erro que levou justamente o Major Nunes também na época para a prefeitura, né? Um tiro muito cedo poderia levar, quando chegasse na campanha para valer, um desgaste muito grande já, né? Porque já tinha já incrementado. Eu acredito que isso serve de uma maturidade política para ele e para exemplos para outros também, né? Para entender justamente dessa dinâmica de política que hoje em dia, infelizmente, a gente tem que jogar se a gente quer estar nesse meio. Foi prematuro demais o seu anúncio, né? Eu acreditava que o caminho é esse mesmo, se forma um grupo político, se solidifica esse grupo político, se dentro de um partido entende a dinâmica, como é que ele está, o cenário, quem são os nomes de mais proeficiência dentro desse cenário, para depois partir justamente para o anúncio, né? Mas ali havia também poderes que queriam um anúncio exclusivo, havia o projeto também estava andando adequadamente, mas tinha esse problema que foi cedo demais, né?
Então, aqui em Santa Rita, você acha que se corre para uma polarização entre Pedrito e a deputada Panta, Jane Panta? É, exatamente, assim, se a gente entrar na dinâmica de como hoje em dia a Câmara de Vereadores, e querendo ou não, é a Câmara de Vereadores de Santa Rita que puxa essa campanha para deputado dentro da nossa cidade, a gente vê que o grupo de oposição tem se construído todo ao redor do nome de Pedrito e outro ao redor do nome de Jane, né? Não vejo, não vejo futuro em ambos os nomes, né? São nomes que, por exemplo, Pedrito mesmo vem de um desgaste muito grande de Cruz do Espírito Santo, né? É uma cidade pouco escolarizada, é um município pouco escolarizado, sem o entendimento da dimensão que foi o governo dele para aquele município, do atraso que representou, né? Mas é uma pessoa que tem um excelente trânsito dentro da questão política, é a pessoa hoje que governa realmente a cidade, se não de fato, mas veladamente, além de hoje ela é apenas a prefeita de assinar, né? Tanto que quem vai atrás dos projetos, das reuniões, tudo é como uma figura de carimbó aqui, como é esquecido, né? Hoje Santa Rita ela é administrada por Jane. Jane também tem passado por um mandato que é o único destaque que teve atualmente, foi ser presidente da Comissão de Legislação Cidadã. Mas também não trouxe nada de significativo para dentro da cidade, né? Você tira a deputada que passa as tardes todas vacinando, como se não tivesse funcionário na prefeitura para vacinar, para ver como é que ela tem sido a atuação dela como deputada, né? Por aí você já tira um exemplo disso, né? Então, e uma outra coisa que ela tentou despontar ali foi políticas para diabéticos, mas cai dentro daquele recurso, né? Ela tentando lutar pelo diabetes e a Prefeitura de Santa Rita hoje não tem uma fita de diabetes para dar a uma pessoa diabética. Então, caiu nesses discursos vazios, ela está tentando capitalizar apoios em outros municípios, né? Mas aí vai ficar entre esses dois mesmo. Infelizmente, duas escolhas horrorosas, assim. Tem aí, desponta o nome de Pâmela, que pode desequilibrar essa balança, mas não sei que agora com o fim do grupo político, de certa forma, abalado, não sei como fica o nome dela, e Reginaldo Américo nos bastidores, né? Ela que até então se mostrava assim, de uma maneira mais agressiva, a candidata também tem amenizado os discursos nos últimos dias, dentro desse sentido. Não sei se isso pode ser um indicador de uma futura desistência. E a gente vai ver, né? Santa Rita tem isso, 50 pessoas decola do lugar e só 4 chegam aos finalmente. Na verdade, a Pâmela e o Reginaldo Américo, que eu acho que não tem nada a ver com política, me desculpe o pessoal que... Mas o Américo não tem nada a ver com política, não tem carisma, provavelmente eu acho que não tem voto. Não sei quem colocou na cabeça dele. É uma análise que eu faço superficial, eu não conheço pessoalmente, mas é o que eu percebo ele não tem empatia com o público, ele não tem discurso, então eu não sei quem colocou na cabeça dele que ele pode ser essa pessoa ou então tá só marcando terreno para uma futura vice, mas futuro vice, mas eles ficaram viúvos de um deputado federal. Não sei quais serão os próximos movimentos. O risco de um político como Reginaldo é se tornar caixa 24 horas de prefeito, né? Exatamente. Fica agregando a chapa só para bancar o custeio de campanha e não tem projeção nenhuma. Eu também vejo isso muito. É uma boa pessoa, um excelente empresário. É uma pessoa que contribuiu muito mais como empresário dentro dessa cidade do que como político. Então, assim, eu vejo muito essa questão dele poderia dar uma contribuição muito maior, ele fomentando a política empresarial dentro da cidade. Até mesmo se ele gosta tanto e ele quer encampear isso, poderia encampear liderando uma CDL, um grupo de empresários, mas também não vejo ele despontar como uma grande força política, né? É questão de tino mesmo, apesar ele gosta, mas não tem essa coisa para o mandato, né? Passa pela questão de expressão, de empatia com o eleitor, uma construção histórica, né? Se bem que muitos votos que Joelma teve é legado dele, né? Ele ainda é uma pessoa muito querida nesse sentido, mas não tem musculatura para chegar a lograr isso para deputado. Ô, Idros, e o silêncio de Wanda de Olavo e da doutora Joelma?
essas pessoas serão apenas candidatas para preencher a vaga das mulheres? Que eu vejo um silêncio assim que eles estão, que não parece que querem realmente serem candidatas que vão disputar. Esse é o grande perigo. Ambas, depois que terminaram a campanha para prefeito, elas se calaram, né? E a gente vive dentro de uma conjectura que aquele que não aparece, ele vai sumindo, né? Hoje mesmo, se Joelma a doutora Joelma for se lançar candidata de novo, ela vai ter que reconstruir totalmente a sua base do zero mais uma vez, porque ela sumiu do cenário político, sumiu de suas presenças, né? É diferente de um nome como Quinto e Adonis, que se recolhe, mas volta, porque ele já tem aquele capital político consolidado, né? Sempre vai ter os deles ali. Mas ela que estava em uma ascensão, quando se retira desse cenário, perde mais, aí fica se desgastando porque vai ter que reconstruir novamente. Wanda, eu acho que, pelo que os bastidores políticos falam, ela recebeu um fiaquete do partido, né? Fiaquete porque tem outros nomes, tem outras pessoas, então por isso que ela ficou calada. Ela pode despontar como um apoio, mas assim, ela não vejo o partido a lançar. Só em última análise para preencher coeficiente ali, o coeficiente de quantitativo feminino na chapa, né? Mas até onde eu soube, o partido deu um fiaquete nela. Diz que E ela anda o, calada. e o Major Neto, alguns assessores, algumas pessoas mais próximas dele, lançaram a chamazinha de pré-candidato a deputado federal. Não sei se é Mas para vai vingar, sair, vai sair. não sei se é para vingar ou realmente vai sair candidato a deputado federal, para ser um cabo eleitoral aqui de um cabo Gilberto ou do Valber Virgulino. Como você viu isso? Vai ter justamente nesse sentido aí, né? Eu acredito que Valber e Gilberto, eles tentem alçar voos maiores como federais, né? Talvez Virgulino nem tanto, porque Virgulino tem uma estrutura muito grande e como ele trabalha com oposição, querendo ou não, existe um certo desgaste. Houve uma grande perca da base eleitoral dele quando, na época da pandemia, aqueles áudios vazaram dele reclamando que as políticas ali de assistência para os deputados estavam sendo doadas. Então, muita gente desistiu dele, mas ele é uma força necessária porque é ele que tem levado o outro lado da Paraíba que o marketing do João Azevedo cobre, né? Mas o nome de Major é certo, tá nas próximas campanhas, com certeza. Não vão deixar nem ele em paz, se ele quiser, e nem vão deixar com o quantitativo de voto que ele esteve ficar adormecido, porque querendo ou não, vai uma força política. O cara foi o terceiro mais votado dentro de uma conjectura de política e chegou desunida e ele conseguiu aglomerar. Até porque ele agora vai ter uma base eleitoral muito forte, que é justamente esses dois nomes aí que podem descontar como federais, e também a afinidade que ele tem com o governo federal. É uma eleição que, querendo ou não, a conjectura de governo federal influencia bastante. Influencia bastante porque muita gente vota em deputado federal, que é um deputado que é um cargo um pouco distante da realidade, do corpo a corpo, de você chegar e receber na sua casa, ir para uma convenção e encontrar ele. Você vota muito mais pela afinidade política com o presidente que você vota, aqueles que prezam votar nesse cargo, do que justamente você votar a ele. Então já ganha muito ele colando a imagem dele com o Bolsonaro, né? Que não se engane, não está nesse desgaste também todo, isso é mais jogada política. Dificilmente na conjectura da história do nosso país, desde que a reeleição foi implantada, um presidente não foi reeleito. Então, quem consegue colar dentro de um candidato desse ganha um potencial incrível de capitalizar a voto. E ele vai fazer isso e não vai deixar perder. Vai ser um nome que vai estar aí dentro de Santa Rita, também fazendo frente aí nesse quadrinho aí, Pedrito, Jane, Pamela e ele. Ô, Índios, eu quero te agradecer demais por essa nossa conversa, por essas nossas análises de hoje, que a gente sabe que daqui a amanhã, daqui a 24 horas, 48 horas, tudo pode mudar, mas a gente faz apenas conjecturas de momento. O que vai acontecer futuramente, só Deus saberá. E a gente acerta muito, né? Vai ficar aí com a possibilidade, quem pegar aí depois desse vídeo e ver, vai ver o quanto profético ele foi, né? De que sair a eleição para vereador, que a gente acertou quase todos os nomes aqui, né? E a projeção. Né? Índios, Então, obrigado. obrigado também. Um grande abraço, mestre. E boa noite a todos que nos acompanham.
Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina. Fiquem com Deus.